Mensagem dia 9/7/2005. Glorificai o vosso Deus. Como o próprio organismo do corpo precisa de alimentação, a alma é indispensável deixar de se dar o que ela precisa. E o que ela precisa, a maior parte da humanidade vem se esquecendo. A oração, uma fonte inesgotável que pode purificar a alma. Esta substância não tem química e é um alvejante que parte de Deus. O homem e a mulher põem tudo em prática pelo que têm necessidade, mas o principal não fazem, que é conversar com o seu Criador. Talvez nos perguntes, como conversar com ele se não o vejo? Por acaso tu vês a tua voz? De onde ela vem? Ninguém nasce falando, só chora porque tem fome, e tua alma chora. Se pudesses vê-la e ouvi-la, te compadecerias dela. Ela só falta falar. Preciso de oração o mais rápido possível, senão vou me perder para sempre. Lembre-se disso, meus irmãos. O tempo já está se esgotando. Convertei-te já. Não espere o milagre acontecer primeiro. Tu deves ir ao teu Salvador primeiro para depois ele vir até a ti. Não há ninguém que possa sobreviver sem alimentação, assim como a alma também precisa, já e com urgência de uma mudança de vida. Crê no Senhor, ajoelha-te diante dele e pede: Senhor, tenha compaixão de mim, pois sei que sou um pecador. Agora quase não tem mais padre para me confessar, porque esses já não dão mais o respeito devido à sua majestade. Então gostaria que o Senhor fosse o meu confessor, para perdoar os meus pecados ainda enquanto tenho tempo, mas que já está quase no fim. Diante de Deus, ninguém deveria ter medo. O que deveriam temer não tem medo, que é do diabo. Esse sim é que vem arrastando milhões de vidas para ele. É um justiceiro que não tem piedade de ninguém. De todos que estão com ele, muitos já serviram a Cristo, mas hoje estão no inferno por terem crido em um que se chama morte. É uma alma que se revoltou contra o seu Deus, por ter sido invejoso e cruel. Não admitia que viesse a ser subordinado a Jesus e Maria, a mulher que deu à luz ao Filho de Deus. Até que a Deus obedeceria menos a Maria. Por essa razão, vem se colocando em quase todas as mulheres para mostrarem o seu corpo, para que os homens possam devorar sua virgindade. O escândalo só não é maior porque Deus, por sua vez, não permite. Senão as mulheres fariam como um animal, que docil chama a atenção dos cachorros e que por ela brigam nas ruas. Assim seria com as mulheres, se Deus deixasse vir este pecado tão grande, onde a maioria viria a se perder, e muito mais esses que perderam toda vergonha no homossexualismo. Obra esta que envergonha a semelhança de Deus, o Criador. Em um mundo quase todo perdido, só Ele pode dar um jeito. Jesus, sou a sabedoria se de mim precisares. Mensagem de 2005. Glorificai o vosso Deus. Essa semana no púlpito da igreja, eu li uma mensagem que falava da raiz, né, que todo ser humano tem lá no comecinho, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Na mensagem fala isso, né? E eu fiz um comentário daquele professor lá, o estudioso aí, professora Dalto, né? Acho que é professora Dalto. Acho que é esse o nome dele. E ele faz uma comparação lá. E em estudos isso, né? De uma pessoa, de uma cientista lá que pegou a amostra, né, das raças, mais de 150 amostras de várias localidades diferentes uma da outra, né? E para surpresa deles, então, esse DNA
mitocondrial, né? Que ali ele explica que só a mulher passa. Do tipo assim... vamos ver no YouTube lá que é bem interessante essa reportagem. No meu caso, né, a Marlene, os meus filhos não têm esse DNA meu. Tem só da Marlene. E nós temos só da mãe, não temos do pai. É só a mulher que passa. Esse DNA mitocondrial, né? Tanto que deram o nome de Eva mitocondrial. Depois desses estudos. Foram vendo que todos eles tinham o mesmo DNA. Então chegaram à conclusão que era de uma pessoa, lá no começo, né? Que é a Eva. Então, o mundo inteiro tem esse mesmo DNA, várias raças, vários tipos de pessoas diferentes, não tem como dizer que não, assim, tá ligado, né? Não, porque é por Deus mesmo, né? Então, se é dessa forma que a Eva deixou esse DNA, se nós carregamos esse DNA dela, também tem do inimigo de Deus. O seu DNA também, como Jesus fala, né? A raiz. Então, misturou. De lá para cá, misturou a terra toda, misturou essa gente do bem com gente do mal. Mas vai saber onde está esse povo do mal? Em alguns é visível, em alguns não é visível. Então, eu fiz um questionamento no púlpito ali, né? A gente pode pensar dessa forma. Então, como Deus é tão misericordioso, para que essas pessoas que dizem, mas eu não tenho culpa porque eu nasci naquele lado. Mas Deus Deus é tão misericordioso que está dando tempo para as pessoas se converterem, para as pessoas aqui na terra já se purificarem, e enxergar o que é certo e o que é errado. Depois, no juízo final, não vai poder dizer assim, mas eu não fui alertado, eu não tive culpa porque eu já nasci dessa raiz, mas você teve tempo para mudar. Você sempre ouviu alguém falar a verdade, né? Então, é nesse lado que também conta a misericórdia de Deus, para dar espaço. Ele deixou vir ao mundo para que as pessoas possam se purificar aqui no mundo. E aí, então, ele levar ao céu. Mas o inimigo de Deus, ele é astuto, né? Como falei no comentário anterior, ele não quer perder. E Deus deu o livre-arbítrio. Então, as pessoas acham que caminhando por esse lado aí, a porta larga, é o caminho. E não é. Não é o caminho que vocês devem seguir. Dá para a gente perceber o que agrada e o que não agrada a Deus. Se você está fazendo ato que as pessoas que você conhece, que você tem essas pessoas assim por família, tem por, né, que por querem o teu bem, se você não está agradando eles, é porque o caminho não é esse. Não é que você tem que agradar o ser humano, mas se tem 2, 3, 4, 10 da sua família que não concordam com as suas atitudes, é porque o caminho não é esse, né? É impossível você estar caminhando correto e não agradar a sua própria família. A família sempre vai estar contente, né? Sempre vai estar feliz de ver um filho, um neto, um sobrinho, um marido, a esposa, caminhando da forma mais correta possível, né? Então, o inimigo ele bota uma venda nos olhos das pessoas. Então, vejam vocês que o mundo, desde que é mundo, a gente se conhece, né? Por seres humanos, a verdade é sempre a mesma. Né? Os erros são sempre os mesmos. Passa geração e geração, anos e anos, e o pecado é sempre o mesmo pecado. Então, como não saber que aquilo é pecado? Na época que Deus deixou como exemplo para nós, né? Da Arca de Noé, foi dessa forma. Foi pela desobediência, e não queriam seguir aquilo que Deus demonstrou, né? Como queria. Depois de Moisés também é igual. Não sei se Moisés foi antes, eu estou fazendo comparação, mas não estou botando no segmento correto, né? Mas Moisés também foi. Não tiveram a paciência de esperar ele lá receber as tábuas da lei, né? Quando voltou, estava lá naquela profanação de novo. Com Sodoma e Gomorra também foi igual. Deus destruiu, Deus queimou. Aí muitas pessoas dizem, mas ali as crianças não vão ter culpa, né? As pessoas, os idosos não vão ter culpa, os velhinhos. Mas não é questão de ter culpa ou não. É que Deus não vai poupar nesse momento, senão ele vai ter que poupar a humanidade inteira. Depois, se vai para o céu ou não, daí é outra história, com Deus, claro. Mas em Sodoma e Gomorra não existia criança, não existia velhinhos, não existia pessoas inocentes, claro que existiam, né? Mas não no nosso entendimento existiam, né? Mas para Deus, porque o que foi que falou? Se tiver 30, eu pouparei. Se tiver 20, eu pouparei. Se tiver 10, eu pouparei. Não tinha. Ou nós acreditamos na palavra de Deus ou não acreditamos, né?
Às vezes a gente pensa, mas uma criancinha, é difícil a gente falar isso, né? De compreender certas palavras que a gente fala, não sei se também se a gente está certo ou não, mas as criancinhas, vamos dizer assim, elas não têm culpa. Claro que não tem culpa. Mas se já veio, se é uma semente que já veio de uma junção errada, né? De uma união totalmente errada. Não estou julgando, mas eu estou questionando aqui agora, né? Tipo assim, quando é filhotinho, tudo é bonitinho, mas um filhotinho de cobra, ele é um filhotinho também, mas se ele picar vai te matar. O veneno está mais concentrado ainda naquela cobrinha pequenininha, né? É complicado isso, né? Da gente fazer esses comentários, mas deveríamos analisar bem essa situação, né? Dá para reverter? Dá. Por isso que eu estou falando que Deus é misericordioso. Ele deixa vir ao mundo. E aí, então, tem que existir essa conversão, né? Aí vai competir ao pai, à mãe, a quem está por perto, né? Os parentes, os tios, os avós. E muitos, às vezes, não querem ouvir, né? Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Mas o nosso papel é isso aí, é evangelizar, é falar a verdade. Para quando chegar no juízo final, Deus também vai cobrar de um por um, né? Daí é pessoal, daí vai ser cada cabeça uma sentença. O que tu fez? Bom, diz a história, né, que Jesus nem vai falar, né? A nossa alma já se condena sozinha, né? Se nós formos pecadores a ponto de Jesus chegar perto, a gente não consegue, né? A nossa alma não consegue encarar Jesus, né? Se eu tiver pecado grave, a minha própria alma não permite isso. Ela se afasta porque ela está sob o domínio de Deus. Então, não vai ser assim, eu quero fazer. Não vai ser dessa forma. Bom, essa mensagem aqui, então, fala assim, né? Diante de Deus, ninguém deveria ter medo. O que deveriam temer, não tem medo, que é do diabo. Deus a gente deve amar e respeitar. É isso que Ele quer da gente, amor. Ele quer carinho, né? Ele falou para o profeta numa mensagem que se nós pegarmos esse livro, Palavra Viva de Deus, e beijar o nome dele ali no livro, ele sente o calor dos nossos lábios. Se beijar a Sagrada Face, se você carrega consigo um crucifixo, um santo terço, se beijar aquele crucifixo, ele sente o calor dos teus lábios. Mas para isso acontecer, você tem que estar caminhando, pelo menos, né, de uma forma meio que correta já, né? Não andar na lama, que daí não vai ter. Se você estiver andando por caminhos errados, Deus não está junto com você. Ele não pode estar lá. Ele diz, né? Naquela época ele pediu para o profeta, te afasta da praia, te afasta de salão, te afasta de campo de futebol. Por quê? Porque ele não pode estar lá. Pastor, depois chamado, né? Quem? O pai. Ele não... Sim. A presença de Deus, ele... o João Batista está lembrando, né? Quando o pai foi chamado. Deus não ia estar lá na casa onde ele estava, né? Que era a casa de tolerância. Ele estava só na varanda. Mas Deus de longe chamou, vem cá. Tirou, nem lá perto não pôde estar. Perto estava, mas perto uma distância aí, pelo que o pai fala, era mais ou menos 200 metros, né? Então lá dentro não ia estar. Então quem está lá dentro, se a gente começar a analisar assim, né? Ó, mas eu tenho tempo, eu sou jovem. Né? Como se fala assim, o jovem é diferente. É diferente, claro, mas precisa saber da verdade. Não é porque é jovem que pode fazer o que quer, né? Precisa saber da verdade. Então, se a gente for pensar assim, quando acontecer o juízo final, vai ter criancinha, vai ter jovem, vai ter velho, vai ter pessoa meia idade, vai ter de toda a idade possível, né? Mas aonde você estiver nesse momento, ninguém sabe o dia e a hora, vai ser como um relâmpago. Se você estiver mal vestido, não vai, é a palavra dele. Se você estiver na praia, não vai. Se eu estiver lá na praia, se ele vai lá me resgatar, porque vamos dizer assim, eu sou um filho dele, um filho predileto, um filho, né, filho da luz, então todo mundo que está lá ele vai ter que salvar também. Ele é justo, não vai lá só tirar eu. Ele diz, não esteja lá, porque eu não vou lá poder te salvar. Então ele está alertando tudo isso antes, né? Casas de tolerância, imagina. Marido traindo a esposa traindo o marido. Acha assim, mas depois eu me arrependo, depois eu vou buscar o meu perdão, mas vai dar tempo? Então, por isso que ele diz, estejam preparados, porque não sabeis a hora que o Senhor virá, né? É como um relâmpago. Então, aonde você está, ficou. Não vai dar tempo de correr buscar a tua túnica, é bíblico isso. Então, por isso nós estamos, assim, mantendo esse nosso programa aqui vivo, né? Esse programa no ar, enquanto a gente pode, porque também não sabemos até quando vai permanecer esse programa no ar, né?
Pode também daqui a pouco a gente, num estalo de dedo, não poder mais botar o programa aí para vocês ouvirem. E aí? Não é por causa de nós que vocês vão se salvar no caso, né? Mas é que nós não completamos o nosso trabalho. Então, todos os sábados, todas as vezes falando no púlpito, todas as vezes que as pessoas vêm nos procurar, nós temos que puxar por esse assunto, porque pode ser o último dia que nós estamos falando. Se não for no geral, pode ser o último dia para mim. Se eu morrer daqui a pouco e não completei meu trabalho. A outra mensagem fala, né? Trabalho pela metade, vai merecer por aquilo que vai receber por aquilo que fez, né? Então, para ter um bom salário no final, para ter aquilo que Jesus promete para mim merecer, eu tenho que trabalhar inteiro, não posso trabalhar pela metade só. Para alguns eu falo de um tipo, para outros de outro tipo. Como já houve também esses comentários aqui na obra, né? De certos videntes que recebiam mensagem, mulheres de calça. E o pai questionava, né? Daí, não, mas que aqui Jesus toca em cada um de um tipo. Eu não acredito nisso. Deus que me perdoe se eu vou estar pecando, mas eu não acredito dessa forma. Então, Nossa Senhora, com aquela pessoa pode falar de calça? E aqui pediu para que não? E Jesus disse que na frente dele não vai chegar nem mulher vestida de homem e homem vestido de mulher. Não vai. Ah, mas então como é que pode? A mensagem, não sei. Eu também não sei explicar isso. Só que eu não acredito. Deus é um só. Ele não pode, para uma pessoa é um tipo e para outra é outro tipo. Não, isso para mim não cai, né? Então, nós temos que ter esse discernimento, nós temos que confiar em Deus, na palavra dele. Ele diz que a palavra dele é uma só, não volta atrás. Então, não é radicalismo, não é soberba, não é a gente se achar que é dessa forma que nós estamos falando. Não, nós estamos falando aquilo que está escrito. Então, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Ele diz, quando eu voltar, em quem eu encontrarei a fé?